Fala galera do Razão Tricolor, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 8 de março e estamos às vésperas de um grande jogo e nós vamos falar muito mais tarde sobre esse grande jogo, conhecer um pouco do Cerro Porteño, nós vamos receber o Gabriel lá do Futuro, então a gente vai falar muito sobre o Cerro Porteño, Fortaleza, o campo, como jogam e etc. Esse vídeo de hoje é para a gente falar sobre quanto vale na questão fora de campo, do dinheiro, da grana, do que o Fortaleza pode receber a partir de hoje. Ah, Danilo, já sei disso. Mas tem uma coisa que você não sabe nesse vídeo, eu queria que você acompanhe até o final, para você ver uma notícia extra aí para a gente já pensar na fase de grupos, seja da Libertadores ou seja na Sul-Americana. Então, vem com a gente, vou chamar a vinheta, a gente já volta. Meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Razão Tricolor. Eu quero te desejar boas-vindas. Meu nome é Danilo Everton e se você não conhece o nosso canal, conheça, se inscreva no canal, deixa o like, que é muito importante, porque a gente faz conteúdos todos os dias aqui do Fortaleza Esporte Clube. A gente fala algumas coisas de outros times também, porque quando jogam contra o Fortaleza, mas basicamente é pelo Lion que a gente está por aqui pelo YouTube. Então se inscreva no canal, deixa o like. Se você quiser apoiar o nosso projeto ainda mais, você pode se tornar membro, tem 3 planos, Mosaico, Razão e Conselheiro. Cada um tem seus benefícios diferenciados e você pode nos ajudar aí a manter esse projeto vivaço aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Então vamos falar do vídeo, vamos pro vídeo e vamos seguir. Quero compartilhar com vocês, meus amigos, algo que a gente estava projetando para mostrar, quanto vale, né, esse jogo, quanto o Fortaleza vai receber, seja agora que já está na terceira fase, já tem um calendário internacional garantido, pelo menos mais 6 jogos internacionais, 8, né? São 2 contra o Cerro Porteño, mais 6 na fase de grupos, seja na Libertadores ou na Sul-Americana. Então eu vou colocar aqui na tela os valores que o Fortaleza recebeu já por fase. Ele recebeu na segunda fase 500 mil, você sabe muito bem disso, 2,5 milhões. Lembrando que a cotação eu estou botando $1 por 5,50, tá? Então isso varia, às vezes é 5,2, é 5,3, pode ser 5,6, 5,7, enfim, eu deixei uma média aí de 5,5 que fica mais fácil de entender. Então, cada real aqui, cada dólar, desculpa, vale 5,50, tá bom? Então, a terceira fase, o Fortaleza recebeu 600 mil dólares, que na conta mais ali arredondando dá 3,1 milhões. No total, o Fortaleza recebeu 1,1 milhões de dólares para jogar essas duas fases e embolsou 5,6 milhões para jogar essas duas fases, a do Maldonado e jogar contra o Cerro Porteño. Beleza, se ele ganhar do Cerro Porteño, ele vai para uma fase de grupo de Libertadores que vale aí, só para disputar essa fase de grupo, vale 3 milhões. Fora os valores que você recebe por ganhar partidas e etc. Então, 3 milhões o Fortaleza pode receber se chegar na fase de grupos da Libertadores, totalizando aí mais 15,5 milhões. Com 5,6, Fortaleza embolsaria 21 milhões, mais ou menos, dependendo da cotação que eu estou falando, mais 20 milhões, 21 milhões só via Libertadores, segunda, terceira fase e a fase de grupos. Já se o Fortaleza, que a gente não quer, não consiga passar do Cerro Porteño, ele cai na fase de grupos da Copa Sul-Americana. E a Copa Sul-Americana paga muito menos que a Copa Libertadores. Ela paga 900 mil dólares para jogar a fase de grupos. Fortaleza já ganhou 1,1, né? Jogando 2 fases, 4 jogos na Libertadores, nas fases eliminatórias ali, classificatórias para a fase de grupo, e na Copa Sul-Americana bem menos que 2 fases de Libertadores classificatória. Então o Fortaleza embolsaria 4 milhões 950 mil, arredondando essa história todinha. Não tá certo, não vai virar para mais, para menos, dependendo da cotação do dia, tá bom? Mas esse é o número que a gente tem. Então a gente já vê a primeira impressão que o dinheiro da fase de grupos da Libertadores são 3 vezes, mais de 3 vezes do que a fase de grupo da Copa Sul-Americana. Os valores a Conmebol já tinha anunciado, eu peguei justamente dessas tabelas e a gente viu que teve um incremento de 30% a mais na valorização ou nos pagamentos
de participação de times da Sul-Americana em relação a 2022. Já na Copa Libertadores houve apenas 21%, mas que é muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, se a gente contabilizar aqui, 900 da fase de grupo, e eu não estou nem botando mérito esportivo, né? Por jogo vencido, não estou colocando, vou colocar isso, vou colocar por fase. Fase de grupo 900, oitavas 550, quartas 600, aí a gente já vai para 2 milhões de dólares, e a semifinal 2 milhões e 800, por aí vai estar 3 milhões de dólares, é o que o Fortaleza ganharia só para disputar a fase de grupos. Então, falando monetariamente em dinheiro, por Fortaleza ganhar os 3 milhões da fase de grupos da Copa Libertadores, ele teria que chegar ao patamar de semifinalista da Copa Sul-Americana. Para você ver a diferença das competições. Uma paga num total 77,800, 77 milhões e 800 mil, e a outra paga 207 milhões e 800 mil. É muita grana envolvida, e essa grana ajuda muito ao Fortaleza a relacionar a estrutura, a base, investir num profissional, para cumprir com seus compromissos mensais, e isso é muito importante e relevante para a gente. Por isso que esse jogo da quinta-feira, de amanhã, vai valer muito no desportivo, mas financeiramente, cara, é jogar pela grana mesmo nesse momento. Lógico, o desportivo vem junto, a gente quer estar numa fase de grupos de Copa Libertadores, sim, financeiramente, cara, não tem nem comparação uma coisa com a outra. E essa é uma grande realidade. Por isso que a gente vem falando que o jogo é muito importante, esse jogo de quinta, financeiramente, desportivamente, e por isso que a gente meio que não queria perder, mas o clássico virou assim algo que, enfim, nós já falamos muito sobre isso, que poderia passar de alguma forma. São valores astronômicos para Fortaleza, é dinheiro muito aí, como diz o cearense. Mas eu também trouxe uma informação que já estou para você já saber, já se acostumar, como mais ou menos o Fortaleza, se chegar na Copa Libertadores, fará os seus jogos, e como mais ou menos o Fortaleza, se chegar na Copa Sul-Americana, fará seus jogos. Vamos começar primeiro pela Copa Libertadores, tá bom? Que é o nosso objetivo, que a gente quer que o Fortaleza chegue. Então, mais ou menos uma tabela do que o Fortaleza vai fazer. Se o Fortaleza passar na Copa Libertadores, ele vai ser pote 4, beleza? Ele vai ser pote 4, ele vem das fases eliminatórias, assim como no ano de 2022, quem veio dessa fase foi o América Mineiro, que chegou até lá. Naquela circunstância de 22, são dois times que disputaram, o Fluminense e o América. O América passou para a fase de grupos, então vou mostrar aqui como foi essa chegada do América na fase de grupos. O América chegou na fase de grupos via eliminatória, nessa segunda e terceira fase, assim como o Fortaleza está fazendo, e o América jogou a primeira em casa contra o Independente Del Valle, ele jogou a segunda fora contra o Atlético Mineiro, mesmo sendo em Minas Gerais, e aí foi um grupo que ele entrou como brasileiro. O América pegou o Tolima em casa na terceira rodada, o América volta a pegar na volta o Atlético Mineiro, foi em casa, no Independência, depois ele viaja para jogar contra o Tolima, e ele viaja também para jogar contra o Independente Del Valle. Então, pensa comigo, o América fez a primeira partida em casa, a segunda fora, 2 em casa e 2 fora. Olha essa trilha que eu tô mostrando para você, tá? Casa fora, casa, fora, fora. Nessa temporada de 2023, eu quis colocar aqui, até para dar uma referência, isso aqui não é 2022. Essa aqui é os classificados da fase de grupos da Libertadores 2023. A gente tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Inter, tem o Fluminense, tem o Corinthians, tem o Atlético Paranaense, o Boca, o Racing, o River, vou falar alguns só, né? O Del Valle, o Barcelona, o Bolívar, o Stronger, o Colo-Colo, tem o Olímpia, o Alianza Lima, o Melgar, o Nacional, tem o Liverpool do Uruguai. Então esses times já estão classificados esperando essa vinda dos 4 times que estão vindo da terceira fase da Copa Libertadores para agregar aí. O Fortaleza pode pegar qualquer um desses, tá? Só para avisar vocês. Ele é brasileiro, não pode pegar brasileiro? Há um asterisco aí. Fortaleza não pegou um brasileiro na
Libertadores 2022, porque ele passou direto, mesmo estando no grupo 4, no pote 4, ele passou direto para a fase de grupos. Quem vem da fase eliminatória, da primeira, segunda e terceira fase, Fortaleza disputou duas, né, contra o Maldonado na segunda e vai disputar contra o Cerro Porteño na terceira, ele pode pegar qualquer time, ele fica um time meio que sem bandeira, então no sorteio é que vai definir essa situação. O América, por exemplo, é esse exemplo. Em 2022 ele entrou no grupo do Galo, do Atlético Mineiro, Tolima, Independente Del Valle. Então, esse é basicamente o que o Fortaleza pode disputar. E aí, por isso que eu trago esses times aqui, para a gente saber quais são os times que já estão classificados na fase de grupos, e aí incrementando aí 4 times que estão disputando uma terceira fase, para se juntar a ele e aí sim fazer o sorteio. Se eu não me engano, é dia 23 ou dia 27 o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Beleza? Então, ó, o América veio da fase de grupo. Tô levando o mesmo caminho da América para seguir de exemplo para o Fortaleza. Ele foi para a fase de grupos via eliminatórias, jogou a primeira em casa, uma fora, 2 em casa, 2 fora. Anotou, né? Se não anotou, volta um pouquinho, tira o print e dá os créditos à Razão Tricolor, que a gente está fazendo a trilha para você entender. Então deixa o like, se inscreva no canal aí, que eu vou mostrar agora um outro lado da história, o outro lado da moeda. Que moeda é esta, gente, que eu vou mostrar? Uma sul-americana. Se o Fortaleza, por exemplo, chegar a uma fase de grupos da Sul-Americana, qual seria o caminho? Onde Fortaleza vai estrear? Em casa, fora? Mesma coisa que eu fiz na Libertadores, eu fiz na Sul-Americana também. Então, deixa o like, se inscreva no canal que tem muita informação nesse vídeo. Pegando outro que passou pelas fases, segunda e terceira, mas na terceira ele caiu. E esse time foi o Fluminense. O Fluminense do Diniz caiu na terceira fase e foi partir na Sul-Americana. Mesmo esquema, tá, galera? Ele jogou na Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro em casa, no Maracanã, ou foi no Engenhão, não sei, o Maracanã estava em reforma. Depois ele viajou para jogar contra o Júnior Barranquilla. Depois ele volta para casa, jogou com o União Santa Fé e fez a volta com o Júnior Barranquilla. Então, casa, fora, casa, casa. Depois ele saiu para fazer 2 partidas, União Santa Fé e o Oriente Petroleiro, todos 2 fora. Então, a trilha do América e do Fluminense, em 2 competições diferentes, seja na Libertadores ou seja na Sul-Americana, ele fez os jogos. Estreia em casa, joga fora. Casa, casa, fora, fora. Então, o Fortaleza deve seguir o mesmo rumo. É certo isso, Danilo? Cara, se não mudar muita coisa mesmo na questão da Copa Libertadores ou da Copa Sul-Americana, é isso que vai acontecer. Fortaleza, nas 2 competições, estreará na Arena Castelão. Viajará para fora, depois ele jogará 2 em casa e depois resolve fora 2 partidas. Esse é o caminho que o Fluminense fez, tá? É o mesmo caminho que a gente está falando aqui, que o Fortaleza poderá fazer se não mudar muita coisa. Beleza? Tudo apaziguado, beleza. E agora eu vou mostrar para vocês os times da Sul-Americana, né? Os times da Sul-Americana são esses. São bons times até, viu? Tem acho que é o Gimnasia, o Defensa e Justiça, o Tigres, o New Old Boys, que é muito conhecido aí do Brites, do próprio Voivoda, o Estudiantes, que nos eliminou nas oitavas, o San Lorenzo, e aí tem vários times, tem São Paulo, tem o Blooming, tem o próprio América Mineiro, o Botafogo, o Santos, o Goiás, o Red Bull, o Palestino, tem o Cobreloa, a Universidade Católica. Só para a gente conhecer um pouco aí, tem o Tolima, tem o Júnior de Barranquilha, o Santa Fé, tem o LDU de Quito, o Emelec, tem aí mais times, o Universitário do Peru, tem o Peñarol, e aí são todos os times, o Táchira, o Deportivo Táchira, o Caracas, então são muitos times que tem aí na Copa Sul-Americana que também esperam essa decisão desses 4 que estão vindo da pré-Libertadores, né, da terceira fase. Então, Fortaleza, como eu falei para você, ele pode cair num sorteio daqui, da Copa Libertadores, e fará esse caminho, casa, fora, casa, casa, fora, fora, e na Sul-Americana ele enfrentará esses times aqui, alguns desses times, na verdade, e ele, dependente de sorteio, e ele também fará a sua caminhada, se muita coisa não mudar,
casa fora, casa fora, fora. Então é isso, meus amigos. No máximo, no máximo não, no mínimo, a gente tem mais 8 jogos a nível internacional, seja na Copa Libertadores ou seja na Sul-Americana. 2 já são esses confrontos contra o Cerro Porteño. Depois tem jogos aí de ida e volta que vão fazer muita competição, seja na Libertadores, seja na Sul-Americana. Isso a gente vai saber só depois desses confrontos do Cerro Porteño. Então, eu acho que eu trouxe bastante informação para você. Se você não estava ligado nisso, eu queria te pedir de verdade para você deixar o like, compartilhar com todo mundo essas informações. Acho que o torcedor tricolor precisa saber dessas informações. Foi um vídeo muito trabalhoso, tentei fazer a forma mais clara possível. Tem muita coisa ainda que a gente pode falar posteriormente, mas depois dessa decisão contra o Cerro Porteño, quanto ganha por jogo, se levar amarelo, se levar vermelho, quanto que desconta. Então a gente pode falar muito sobre isso, a gente pode falar também da questão se a gente chegar na Sul-Americana, se a gente for Sul-Americana, que a gente não quer ir para a Libertadores, a gente pode falar um pouco da nova regra da Sul-Americana, quem cai nas oitavas da Libertadores cai num quadrangular ou num playoff ali nos times segundo colocado da Sul-Americana, a gente destrincha tudo isso. Mas é isso, é mais para te informar muito sobre quanto vale um jogo, quanto vale uma fase de Libertadores em relação à Sul-Americana, quanto vale desportivamente, é por isso que a gente está muito engajado e esperançoso que o Fortaleza faça uma ótima partida no Castelão e resolva a sua vida ali, levar alguma vantagem e tentar resolver sua vida lá para as bandas do Uruguai, que nós vamos estar lá também, tá? Nós vamos estar lá aqui como Razão Tricolor, então para você acompanhar em tempo real a nossa viagem para o Uruguai na semana que vem, segue no Instagram, Razão Tricolor 1918, que faz muita diferença também. Lógico, vai ter vídeos aqui no YouTube, conhecer um pouco da cidade, estádio, etc. Mas no Instagram é mais rápido, a gente grava, posta, no YouTube tem mais uma, né? Essas questões aí de arrumar, editar. Então, fica aqui no Razão Tricolor, que a gente vai tentar trazer o melhor possível de informação sobre Libertadores, Sul-Americana. Nesse momento tem essa sim, essa questão de saber onde nós vamos, pós-jogo contra o Cerro Porteño. E, lógico, não esquecendo o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, já o Brasileiro, a Copa do Brasil. Mas, nesse momento, é focar 150.000% nesse confronto de amanhã. E mais tarde, eu te convido, eu vou estar de volta aqui com o Gabriel do Futuro e a gente vai falar sobre Cerro Porteño, Fortaleza, como joga, estatística, o que esse time tem de melhor, o que a gente pode explorar nesse time. Vamos fazer um raio-x gigantesco desse Cerro Porteño. A gente vai saber, você vai se informar aqui no Razão Tricolor, tá bom? Te espero então 9h30 da noite hoje. Vamos receber esse convidado, vamos chegar em peso e para você conhecer também muito do Cerro Porteño, vamos falar um pouco também do Fortaleza, tá bom? Cheio no coração, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, como eu disse, dá muito trabalho, te pedi para deixar o like e vamos que vamos. É isso, nossa vida é essa, conteúdos, tentar levar o Fortaleza mais longe possível, apoiar sempre e vamos encher esse Castelão para os paraguaios sentirem o peso do Fortaleza Esporte Clube. É nóis.